Graça e paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs, bem-vindo à Convenção G12 2020, o ano da visão perfeita. Eu sou o profeta Rony Oliveira e tenho a alegria e o prazer de estar aqui, direto da Igreja Batista Sobrenatural, no Gama, dos meus queridos amigos, pastor Eline e Laude Jair. É uma alegria muito grande ser parte dessa convenção desse ano, e eu tenho certeza que antes de terminar esta mensagem, Deus vai falar ao teu coração. Se prepare para se submerger numa unção, numa glória, num poder, a qual a sua visão, ela será ativada de uma forma sobrenatural. Deus marcou esse encontro, Deus marcou esse dia para falar com você, e não importa se está de uma forma virtual, eu creio que se Deus chegar aí agora mesmo, através dessa mensagem, tudo vai mudar. Mas pastor, eu queria que fosse de pertinho, eu queria te ver. Não, Deus proporcionou esse ambiente para a gente entrar dentro da tua casa. Como diz aquele centurião, o Senhor é homem de palavra assim como eu. Diga somente uma palavra e o meu servo será curado. Não foi necessário Jesus entrar, foi necessário Jesus soltar sobre ela uma palavra, sobre ele uma palavra, e tudo mudou. E a palavra que nós vamos soltar no dia de hoje vai marcar e abençoar a sua vida. Este é um ano de uma visão perfeita, é um ano onde Deus decidiu alinhar a sua visão de uma forma correta e única e específica. E para corroborar com o que eu estou falando, Deus colocou no meu coração livro de Gênesis, no capítulo de número 7, no versículo 1. Gênesis é o livro dos começos, e eu quero começar profetizando que este ano de 2020 foi um ano de novos começos, um ano de novas inaugurações. Eu quero profetizar que esse ano 2020 vai ser um ano de novos começos para a sua vida. Tinha família que estava a ponto de se romper e Deus trouxe um novo começo. Tinha empresas que estavam a ponto de falir e Deus trouxe um novo começo. Deus trouxe um novo começo até mesmo para a igreja que está em um novo ambiente, um novo espaço, porque o ano de 2020 não vai ser um ano para ser esquecido, senão um ano para ser lembrado, onde Deus trouxe à nossa vida novos começos. Gênesis capítulo 7, versículo 1 diz assim: e disse Deus a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti he visto justo diante de mim nessa geração. Agora o versículo 5 diz assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Vou repetir outra vez. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Lembro-me como se fosse hoje Colômbia, Bogotá, Movistar Arena, a qual Deus ele começou a falar com toda aquela massa, aquela multidão de gente que estava ali, que esse ano seria um ano de coisas exageradas, ano de sinais exagerados, de milagres exagerados. E eu lembro que quando a palavra foi soltada, o ginásio inteiro foi ao céu e começou a gritar e a pular. E a palavra foi que o Deus que coloca aves no céu de uma forma exagerada, peixes no mar de uma forma exagerada, como não faria conosco coisas exageradas? E preste atenção, ano de 2020, ninguém imaginaria o que nós estamos enfrentando, mas lembro-me também que a palavra que foi soltada era que Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e sereis prosperados. 2020 seria um ano para acreditar, fé e fé. Lembro-me como se fosse hoje a palavra lançada, a qual nós falamos da capa, que não era um ano de olhar com os olhos naturais, senão com um ano de olhar com coisas sobrenaturais. Quando começou o ano, muita gente tinha planos, tinha projeto, tinha ideias, assim como Noé. E eu comparo muito bem o tempo que nós estamos vivendo com o tempo que Noé viveu. Noé tinha planos, Noé tinha sonhos, assim como nós, mas naquela época o normal de Noé era: eu quero ampliar o meu espaço, eu quero ampliar a minha condição de animais, eu quero ampliar a minha tenda. Todo mundo levanta por um porquê, todo mundo tem um motivo para acordar de manhã. O motivo de Noé era estender a tenda, estender a sua família e viver de uma forma bem e melhor.
Esse era o plano de Noé. Só que Deus se apresenta para Noé e diz: Noé, eu tenho um plano. Noé tinha um plano, mas Deus tinha outro plano. Noé tinha uma ideia, só que Deus tinha outra ideia. No plano de Noé nunca esteve construir uma arca. No plano de Noé nunca teve um dilúvio, mas no plano de Deus sim. Se Noé parasse para perguntar aos vizinhos: Deus falou alguma coisa com você de arca? Deus falou alguma coisa com você de dilúvio? Noé jamais ia construir, porque tem coisa que Deus fala conosco, tem coisa que Deus reservou para nós. E eu quero dizer para você, tem coisa que Deus reservou para você esse ano, tem coisa que Deus reservou para você nesse tempo que nós estamos vivendo, e você vai ter que tomar uma decisão: eu fico com a minha vontade ou eu fico com a vontade de Deus? A vontade de Noé era expandir o que ele tinha um terreno, ele tinha animais, ele tinha plantas, mas a vontade de Deus era: entra na arca e constrói, você e a sua família vai ser salvo através dela. Agora ele tinha que decidir: fico com o meu ou fico com o de Deus? Antes de Noé entrar na arca, ele era dono de um terreno. Só que quando Noé saiu da arca, ele era dono do mundo inteiro. Deixa eu repetir outra vez. Antes de Noé entrar na arca, ele tinha um terreno, mas quando eu saio da arca, ele era dono do mundo inteiro. Porque sempre vai valer a pena renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus, soltar o teu plano para viver o plano de Deus. Eu estou pregando para alguém nesta hora, nesse momento da convenção, que está chorando e está dizendo: eu tinha muitos planos, mas bem-vindo aos planos de Deus. Os planos de Deus não são iguais aos nossos. Nós planificamos, nós sonhamos, nós anelamos e vem Deus e interrompe. Só que, querido, querida, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu acho lindo que muitas vezes Deus tira de nós algumas coisas para nos entregar coisas melhores e maiores. E aí onde você está agora, eu quero que você repete comigo: Deus tira metades para dar coisas completas. Vai, repete aí, você e a sua casa, você que está reunido aí dentro de casa, você que está reunido aí no quarto, na sala, na cozinha, não sei, repete comigo agora: Deus tira metade para dar coisas completas. Você lembra quando Salomão teve a difícil tarefa de descobrir qual era a mãe verdadeira? Tinha duas mães para um filho só. E Salomão perguntava: quem é a mãe verdadeira? As duas, eu. Não, a mãe genuína? As duas, eu. Salomão disse: traz uma espada, vão cortar no meio, metade para ela, metade para outra. Só que a mãe verdadeira, quando ouviu a palavra metade, diz: se é metade, dá para ela, porque o que é meu, Deus me deu completo, e eu não quero nada pela metade. Eu quero profetizar sobre a sua vida: o que é teu não vai vir pela metade, o que é teu vai vir completo. Se prepara, a tua bênção não vem pela metade, a tua bênção vem por completo. Foi por isso que Deus tirou de Adão um pedaço de costela. A metade não foi todas as costelas, foram a metade, o pedaço de uma. E quando Deus tira a metade de uma costela de Adão, aleluia, quando Adão acorda, Adão não fica assim: Deus, eu tinha coisa e o Senhor me tirou, eu tinha coisa e o Senhor arrancou de mim. Não, Adão não reclama. Sabe por quê? Deus tirou a metade de uma costela, mas quando Adão abriu os olhos, não tinha uma mulher pela metade, tinha uma mulher por completo. Porque o que Deus tira pela metade, Deus devolve por completo. Tem gente que está chorando dizendo: 2020 foi um ano onde eu perdi. Você não perdeu, Deus tirou metades para devolver coisas completas. Eu profetizo sobre a sua vida: alinhe a sua visão com a visão de Deus, porque em Deus não tem metade, em Deus tem coisas completas. Meu amado, minha amada, este ano ainda você vai ver a bênção completa de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Entrando e alinhando na palavra, eu percebo algo curioso. A arca de Noé, ela foi construída embaixo, ela foi construída num lugar baixinho. Mas a arca de Noé, ela não termina embaixo. A arca de Noé começa a ser construída embaixo, mas ela termina em cima. Ela termina no monte mais alto. Esse monte Arará atualmente é na Turquia, e é uma das montanhas mais altas da Turquia. Ou seja, ele começou a construir embaixo, mas a arca terminou em cima. Sabe por quê? Porque tudo que começa com Deus embaixo, termina com Deus em cima. Tudo que começa com Deus pequeno, termina com Deus de uma forma muito grande. Não tenha medo de começar coisas pequenas para Deus, porque se Deus está nas coisas pequenas, de repente essas coisas
coisas pequenas vão se transformar em grandes coisas. Eu venho a profetizar para alguém no dia de hoje, que o que você começou pequeno com Deus, vai terminar muito grande com Deus também, porque com Deus o que começa pequeno, termina grande. O que começa embaixo, termina em cima. Aleluia. Você que está agora conectado nessa convenção, escreve aí, reaciona, escreva aí embaixo e coloca: eu comecei embaixo, mas com Deus eu vou terminar em cima. Reacione a palavra que você está recebendo agora. Venha a esse congresso conosco. Se você estivesse aqui, você está gritando, falando amém, eu recebo, eu tomo posse. Faz isso, escreve aí: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. Aleluia. O que começa embaixo, termina em cima. Mas essa é uma parte que eu não gosto muito de falar nem de pregar, porque é a parte chata da mensagem. Mas por fato de ser chata, não significa que não seja importante. A pergunta é: o que tirou a arca de baixo e levou a arca para cima? Foi um guincho? Não. Foi a mão de Deus? Não. O que tirou, o que moveu a arca de baixo e levou ela para cima? Já entendeu? Tempestade, tormento, vento, chuva, dia duro, dia difícil. Quanto mais chovia, mais a arca subia. Quanto mais o temporal vinha, mais a arca subia. Deus está dizendo para você: o caminho que eu uso para tirar quem está embaixo e levar para cima é o vento, é a tormenta, é a tempestade. Essa luta não veio te matar. Esse Covid, essa pandemia não veio para destruir você, veio para arrancar você de baixo e levar você para cima. Você precisa entender algo: Deus está no controle dessa situação. Deus não criou, eu não creio que Deus criou esse vírus, mas eu creio que Deus permitiu esse vírus para acertar um pouco mais a nossa vida. Entenda isso: Deus está no controle da situação, e quanto mais água caía, mais a arca subia. Se eu fosse você, eu agradeceria mais a Deus pelas tormentas, pelas tempestades, porque são elas as que nos tiram de baixo e nos levam para cima. Aleluia. Lembra daquela crise matrimonial que você teve? Foi ela que permitiu Deus para o seu matrimônio estar firme até o dia de hoje. Lembra aquela perda que você chorou? Se não fosse aquela perda, hoje você não estaria onde você está. As lutas, as provas, as dificuldades são que nos alinham, nos afirma a presença de Deus. Aleluia. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono do ouro e da prata. E diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Por que Deus não fez o homem de ouro? Por que Deus não fez o homem de prata? Eu nunca vi um rei com coroa de barro. Deus diz que a coroa da criação é de barro. Por que Deus, sendo dono do ouro e da prata, não fez o homem de ouro ou de prata? Fez de barro. Justamente pelo que eu estou pregando. Porque o homem é provado como ouro no fogo. E se você pega o ouro e leva no fogo, o ouro derrete. Se você pega a prata e leva no fogo, a prata derrete. Mas se você pega o barro e leva no fogo, ele fica firme. Quanto mais ele leva o fogo, mais firme ele fica. O que é que eu estou dizendo para você? Quando a pessoa acha que é muito importante, Deus prova. Ela acha que é ouro, ela derrete. Quando a pessoa acha que é muito importante a prata, Deus prova, ela derrete. Mas tem muito barro que se acha simples, que quando Deus prova, ele fica mais firme. Quando mais Deus prova, mais firme ele fica. Este é um dia que você tem que entender. Você foi feito de barro, e o barro, cada vez que é provado, é para ele ficar mais firme. Aleluia. Aí chega Deus, você está firme, você está preparado, você está pronto. Aí vem um pouquinho de água e cai sobre o barro firme, e ele amolece outra vez. É que com Jesus, a água da vida, quando nós pensamos que estamos prontos, encontramos com essa água, a gente amolece outra vez. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para você? Essa tormenta, essa tempestade vai conectar você com a presença de Deus ainda mais forte. Quem sabe a sua família não poderia estar no lugar presencial na convenção. Deus levou a convenção para dentro da tua casa. Quem sabe você diz: como eu queria que meu pai e a minha mãe estivessem aí. Não, Deus tirou a convenção do estádio, de um ginásio, e levou para dentro da tua casa. Porque Deus ama você. A Bíblia diz que só não era justo, só não era íntegro, só não é servir a Deus. Quantos justos havia? Um. Quantos íntegros havia? Um. E quantos se salvaram? Toda a família. Quantos justos tinha? Um.
E quantos se salvaram? Toda a família. Porque onde tem um Noé, tem uma família inteira que se converte. Onde tem um Noé, tem uma casa inteira que aceita Jesus. Aleluia. Eu quero profetizar que você é o Noé da tua casa, você é o Noé da tua cidade, você é o Noé da tua nação. Permita que Deus use você para levar a gente à salvação. Aleluia. Permita que Deus use a sua vida como essa barca de salvação que tira quem está morrendo e conecta com a vida. E essa vida abundante que só Ele tem para oferecer à nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Noé constrói a arca, entra ele, a família. E o versículo 5 diz assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Tudo é tudo. A Bíblia não diz se Noé fez parte, não. Noé fez tudo. Deus diz: eu quero uma arca de tanta medida, era 131 metros. De largura tinha quase 25 metros, era alto demais. E por algum motivo, razão ou circunstância, Deus diz: faz uma porta, coloca os animais em 3 repartições, faz uma janela. Curiosamente, Deus pediu uma janela. E Deus não colocou janela do lado, Deus colocou a janela em cima. Eu já fiz alguns cruzeiros pela Europa, e a coisa mais linda é você ver o barco cheio de janela em volta, mas na arca a janela não era dos lados, a janela era em cima. Por quê? Porque a terra estava um caos, tinha gente morrendo, tinha gente perdendo a vida. A terra estava um desordem, um caos, porque Deus queria uma janela em cima, porque em tempo de caos você não tem que olhar para os lados, em tempo de caos você tem que olhar para cima. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Será que Deus está dizendo para você: para de ficar olhando para os lados e começa a olhar para cima? 2020 é o ano da visão perfeita, e a visão perfeita não está na terra, a visão perfeita está no céu. Bendito aquele que tira os olhos do problema e coloca os olhos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu acho lindo que ele começa a olhar, janela, ok, porta, está no lugar, o Senhor disse que ia fechar por lá de fora, ok, isso aqui, está certo, animais, beleza, começou a chover, a arca começou a flutuar, aí vai Noé, vamos lá. Ué, Senhor, o Senhor esqueceu do mais importante. Cadê o leme do barco? Se tem um barco, tem que ter um leme. Cadê o leme? Como é que eu vou saber para onde eu estou indo? A arca de Noé não tinha leme, porque onde tem leme, a mão do homem direciona. Aonde não tem leme, é a mão de Deus que guia. Esse ano de 2020, tem muita gente dizendo: eu estou sem rumo, eu estou sem controle, eu estou sem direção, eu não sei para onde ir, eu estou perdido. Ei, é porque Deus arrancou o leme da sua mão, Deus está no controle. Eu venho nessa convenção 2020 para dizer: não está no teu controle, mas está no controle de Deus. Não está no teu controle, mas está no controle de Deus. Se Noé guiasse a arca, quem sabe ele guiaria para o lugar mais baixo, mas como era Deus que guiou, Deus guiou para o lugar mais alto. Eu profetizo sobre a sua vida: Deus vai conduzir você, a tua casa, a tua família, para os lugares mais altos. Portanto, confia no Senhor, confia nele. Foi Ele que te colocou aí dentro. É que, pastor, eu tenho medo, porque eu não sou tão experiente com essas coisas de Deus, eu sou inexperiente. Bem-vindo, você é um Noé. Você provou uma vez mais que é Noé, porque a história diz que um engenheiro naval, um homem muito inteligente, construiu o Titanic e afundou. E um homem inexperiente construiu uma arca e nunca afundou. Porque não se trata de quanto você conhece, se não se trata de que a mão de Deus está com você ou não. O homem sábio, grande engenheiro, com todas as ferramentas, inventou o Titanic e disse: nem Deus afunda. Mas não é o homem inexperiente, diz: só Deus sustenta. O experiente diz: nem Deus afunda. O inexperiente diz: só Deus sustenta. É que com Deus vale mais o experiente que confia nele, o inexperiente que confia nele, que o experiente que não depende de Deus e não necessita de Deus. Essa pandemia veio para provar para mim, para você, quão pequeno a gente é e quanto nós necessitamos do favor e da graça de Deus na nossa vida.
tenho falado com governadores, tenho falado com pessoas importantes, tenho falado com juízes, tenho falado com presidentes, e todos eles, alguns deles, a maioria, para ser sincero, a maioria diz: não sabemos o que fazer. Aí eu falo: e que tal você deixar Deus fazer? E todos chegam ao mesmo acordo. Isso que está acontecendo no mundo só veio para provar que a gente acha que sabe, mas no final a gente não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Noé está dentro da arca. A arca está balançando, mas está indo em direção ao destino. Noé não sabe para onde está indo, mas Deus sabe para onde está levando. Eu profetizo que ainda que você não saiba para onde está indo, Deus sabe para onde Ele está te levando. O caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, ela é boa, ela é agradável, aleluia. No final tudo dá certo. Se não deu certo, porque ainda não é o final, Deus está no controle. Eu quero que você diga aí na tua casa agora: Deus está no controle. Eu quero que você diga onde você está reunido: Deus está no controle. Eu quero que você grita para você mesmo, e ainda que você não acredita, mas verbalize com a tua boca: Deus está no controle. É que, pastor, eu queria alguém para me ministrar, eu queria alguém para pregar para mim agora, eu não tenho força para dizer. Diga para você mesmo: Deus está no controle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro daquela arca acontecem coisas extraordinárias, mas uma delas foi a tremenda sabedoria de pegar uma pomba e soltá-la. Aquela pomba vai voando e ela encontra uma árvore que sobreviveu, uma árvore que brotou. Por que eu digo que era uma árvore que recém brotou? Porque uma pombinha, para cortar no bico um galinho, tem que ser recém brotada. Não pode ser uma árvore velha, não pode ser uma árvore antiga, tem que ser uma árvore que recém começou a brotar. Sabe quando o broto está bem pequeno, bem novinho, que você corta o talinho? Então, a primeira planta que ela encontrou que brotou, pasmem, não foi a palmeira. Se você viu o tsunami na Indonésia, você viu que a planta que sobreviveu foi a palmeira. Dobrava, levantava. Os furacões nos Estados Unidos, a maioria deles você vê palmeiras balançando e não quebrando. Mas não foi a palmeira, não foi a videira, não foi a figueira. A primeira planta que sobreviveu foi a oliveira. Dito seja de passo que quem está pregando se chama Rony Oliveira, aleluia. Não, isso aí foi só para você rir um pouquinho. A oliveira foi a primeira planta que brotou. A oliveira foi a primeira planta que sobreviveu. A oliveira. Por que não a videira? A videira dá uvas. Por que não a figueira dá figos? Por que não a palmeira dá dátiles? Por que a oliveira? Eu te explico. É porque da oliveira nasce a azeitona espremida nasce o azeite, e é o azeite que se usa para ungir. O que Deus está me ensinando aqui? A planta que sobreviveu foi a oliveira, porque quem tem unção sobrevive, quem tem unção chega, quem tem unção vence, quem tem unção rompe barreiras, quem tem unção não tem dilúvio que mata, quem tem unção chega do outro lado, aleluia. Você está se perguntando: como é que eu estou aguentando tanto tempo dentro de casa, sem igreja, como é que eu estou aguentando tudo isso? É porque Deus te ungiu, a unção de Deus está na sua vida, e quem tem unção sobrevive. Tem muita gente se desviando, mas você está firme, porque você está debaixo da unção de Deus na sua vida. Olha para 2 ou 3 pessoas e fala: você está ungido, por isso que você está sobrevivendo. Chegou a hora de sair da arca. Eu acho muito lindo, porque ele fica fechado só vendo madeira. Ele só vê madeira. Se ele olha para cima, ele vê um céu meio cinza. Choveu 40 dias e 40 noites, mas o dilúvio foi cerca de 371 dias, foi um ano e alguns dias. Sabe o que eu acho lindo? Que Noé ficou muito tempo sem ver a cor de uma planta. Não sei se porque eu sou que gosto muito de flor, de planta, essas coisas, mas Noé ficou mais de um ano sem ver a beleza de um amarelo, a beleza de um rosa, a beleza de um azul. Noé ficou mais de um ano sem ver cores. Ele só via a mesma coisa de sempre. Era o mesmo panorama. Repete comigo: Noé por um ano viu o mesmo panorama.
Quem sabe o ano de 2020 você viu o mesmo panorama, a mesma coisa, a mesma coisa. Liga o jornal, a mesma coisa, a mesma notícia. Só que Deus surpreende a Noé. Quando ele sai da arca, o próprio Deus desenha cores no céu, não no chão. Deus poderia ter pintado no chão, mas pintou no céu. Por que no céu e não no chão? Porque no chão só ele ia ver. E o que Deus queria fazer com Noé era para ele, para a família e para todo mundo ver, se ainda depois que ele já não estivesse vivo. Deus pintou no céu para todo mundo ver que ele tinha uma aliança com Noé. Quem olha para o arco-íris hoje, quando é pintado no céu, não lembra de Mahatma Gandhi. Quem olha o arco-íris no céu, não lembra de Isaac Newton. Quem olha o arco-íris no céu, não lembra de qualquer outro nome reconhecido, nem ator, nem atriz. Quem olha o arco-íris no céu, diga, Noé, a história de Noé, o pacto que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Noé. Sabe por quê? Quem olhar para trás, vai ter que reconhecer a aliança que Deus tem contigo. Eu quero profetizar, que quando você já não estiver nessa terra, os teus netos vão olhar para ele e vão dizer, sabe por que eu estou vivendo isso? Porque meu avô teve uma aliança com Deus, a minha avó teve uma aliança com Deus. Quem olha para o céu e vê um arco-íris, tem que lembrar que Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. Quem olhar para você, para dentro de alguns anos, vai ter que respeitar a história que você tem com Deus, a história que você tem com Deus. Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus de pactos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de alianças. E para ir finalizando essa palavra, você lembra da aliança que você fez com Deus a princípio deste ano? De ver não como o homem vê, senão de ver como Deus vê. Me lembro na convenção lá na Colômbia, que eu peguei um pedaço de pano e fiz alguém segurar de uma ponta a outra. E eu ali de trás, uma pessoa desprovista de altura, não falei que era baixinho, eu ajudei ele, falei desprovisto de altura, estava escondido atrás do paninho. E eu falei, eu estou vendo alguém? Ele falou, não estou vendo nada. Eu estou vendo tal coisa? Ele falou, não estou vendo nada. Eu estou vendo gente de tal país? Ele disse, eu não estou vendo nada. Aí eu arranquei o pano dos olhos dele, e ele disse, agora eu estou vendo. A dinâmica desse exemplo era que cada um olha de acordo a seu nível ou estatura de fé. A palavra profética, ela vem para tirar o velo, ela vem para arrancar o pano, a tela, para fazer você ver o que você ainda não viu. Eu quero profetizar para a sua vida, esse ano de 2020, não se acabe sem que você veja o que Deus desenhou para você. Fica tranquilo, fica calmo. Descansa no Senhor, confia nele. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Deus é um Deus de aliança, de compromisso, de propósito. Ele é um Deus de pactos, que quando ele fala, é como bater o martelo e não tem como voltar atrás. Quem sabe você está assustado com tudo que está acontecendo, mas não se assuste, se vista daquilo que Deus plantou na sua vida, se alinhe com aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas me perguntam por que Noé não afundou. Muitas pessoas me perguntam por que Noé sobreviveu, porque a família de Noé sobreviveu. E a minha resposta é essa: Noé sobreviveu, a arca não afundou, porque o céu determinou. E o que o céu determina, a terra não elimina. O que o céu determina, a terra não elimina. O céu determinou sobre a sua vida, a terra não vai eliminar. Eu quero que você estenda a sua mão aonde você está agora mesmo, em direção a esse aparelho de televisão, de celular, de computador. Estende a mão, esse telão, estende a mão e recebe essa palavra. O céu determinou acerca de você, e o que o céu determina, a terra não pode eliminar. Deus tem um plano com a tua casa, Deus tem um plano com teus filhos. É por isso que o acidente não
não matou ele, a bala perdida não alcançou, passou de raspão. Por quê, pastor? Porque o que o céu determina, a terra não elimina. Tem muita gente quebrando, afundando, tem igreja fechando, mas a minha ainda está aberta. Por quê? Porque o que o céu determina, a terra não elimina. Pastor, eu confesso que me deu muito medo quando começou tudo isso, e eu estava meio perdido, mas até aqui eu estou e eu não entendo por quê. Eu te explico: o que o céu determina, a terra não elimina. Deus está dizendo para você: o melhor eu tenho reservado, o melhor eu tenho reservado. Eu vejo pessoas nessa hora recebendo do Espírito Santo, eu vejo pessoas nessa hora sendo cheios da presença de Deus, e Deus está te dizendo: filho, filha, eu não me esqueci de você, eu não me esqueci de você. Seja mais agradecido. Deus arrancou metades que estava na sua vida para te entregar coisas completas. Neira, caia, maia, soa. Quantas pessoas disseram: eu queria algo melhor, eu queria algo mais bonito, eu queria algo mais, o meu plano era esse, o meu plano era esse. É que como Noé, Deus interviu nos teus planos e fez você viver o plano que Deus tinha para você. Entenda isso: o plano de Deus é perfeito, é completo, é pleno, é total, e o que você vai viver, aleluia, aleluia, é o que olho não viu, é que ouvido não ouviu, é que não subiu ao coração do homem. Esse ano é o ano da visão perfeita. Então veja, mas não com os olhos da carne, veja com os olhos da fé. Veja Deus restaurando você, veja Deus mudando a sua história, veja Deus transformando o seu caráter, e veja que esse ano não foi um ano para ser esquecido. Esse ano foi o ano para ver que a mão de Deus nos sustentou, a mão de Deus nos guardou, nos livrou. Ó Deus amado, ó Deus querido, eu abençoo o teu povo, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a tua igreja, e declaro que no nome de Jesus, essa palavra entra no coração de cada um e faz morada. Dá o selo nessa palavra do teu Espírito Santo, e faça, Senhor, com que haja um antes e um depois. Transforma-nos através da unção do teu Espírito Santo. Fique conosco, é o que eu te peço, em nome poderoso de Jesus. Amém. Que bênção foi poder pregar para vocês no dia de hoje. Nunca se esqueça: o teu problema de hoje será o teu milagre de amanhã. Deixa eu repetir para você: o teu problema de hoje será o teu milagre de amanhã. Que Deus abençoe. Pastor Lau, volto a palavra com você. Que Deus continue te usando, é que essa convenção seja um referencial para a vida de muita gente. Até a próxima, que Deus abençoe.